Porque Suspiria, dirigido pelo Dario Argento e lançado originalmente em 1977, é uma obra-prima. E mais do que isso, em 2026 que o filme vai ser lançado de novo, remasterizado em 4K nos cinemas brasileiros, por exemplo, porque esse filme ainda é relevante, porque esse filme ainda tem um valor de entretenimento altíssimo nos dias de hoje. O meu objetivo com esse vídeo, que faz parte de uma série de obras-primas que tem playlist aqui no canal, é analisar Suspiria do Argento e também discutir a influência que esse filme teve e ainda tem no cinema de terror do mundo inteiro até os dias de hoje. Na história, a americana Susie Jessica Harper chega em uma companhia de dança em Freiburg, na Alemanha, mas logo passa a suspeitar que aquela renomada instituição e suas rígidas administradoras não são exatamente o que afirmam ser, e que sua vida pode estar em risco. No primeiro plano do filme, a gente já começa a ver, e principalmente ao longo da primeira cena, algumas características que foram marcantes no giallo italiano, que era aquele subgênero do terror italiano ali entre a década de 60 e 70, e que influenciou muito o slasher americano, aqueles filmes com um assassino desconhecido que atacava fora do campo. A gente via normalmente a mão dele com uma luva preta dentro do campo com uma faca na mão, e essa faca penetrava realmente as suas vítimas, ao contrário do que acontecia em Psicose, por exemplo, que também é um dos avós, digamos assim, do subgênero slasher. Porque na primeira cena de Suspiria a gente já vê ali aquela luz, que é uma luz surrealmente vermelha e que às vezes vai ter também outras cores muito fortes com tonalidades que hoje a gente chamaria de neon, como o roxo, o azul ou o verde, e a moça chega ali para pegar aquele táxi com uma chuva torrencial e com um vento inacreditável. O Argento já tá criando ali um clima de tensão, um clima de paranoia de que algo errado vai acontecer através desses fenômenos naturais e também da fotografia, que a gente ainda não sabe exatamente o que é. Quando ela chega lá na porta da instituição, ela vê a moça fugindo, falando frases misteriosas. Isso já planta uma pulga atrás da nossa orelha, e vocês sabem que ela não vai conseguir passar a noite lá. E a gente vai ver essa moça que fugiu tentando se hospedar num hotel, e é nesse hotel que vão acontecer os dois primeiros assassinatos do filme. Suspiria e o giallo, de forma geral, influenciaram também todos esses filmes contemporâneos que gostam de fazer uma morte mais criativa que a outra, em que a expectativa do espectador é como ou quando a próxima pessoa vai morrer e não se. Como acontece, por exemplo, na franquia Pânico e principalmente na franquia Premonição. E as duas mortes vistas aqui são tão gráficas, são tão brutais e ao mesmo tempo tão exageradas que a partir daí, quando a gente voltar a acompanhar a Jéssica no início da vida dela lá naquela instituição, naquele conservatório de dança, por mais que o Argento vai investir num terror muito mais sugestivo, num terror muito mais de atmosfera, a gente sabe que um terror muito mais brutal, muito mais voltado pro gore e muito estético mesmo, né, muito explícito, está se avizinhando. A gente sabe que aquilo vai ter um payoff, e isso graças à estrutura do filme, que já nos deu duas mortes muito gráficas lá nos seus primeiros minutos. Em todo esse segundo ato, em toda essa meiuca do filme, o Argento vai dar aulas de construção de suspense, não só através da trilha sonora, que é muito marcante. Durante boa parte do filme a gente vai acompanhar ali a protagonista percebendo que tem coisas muito estranhas naquela instituição, ouvindo sons diegéticos que são bastante amedrontadores, e essa trilha sonora aqui. E o que parece inofensivo no começo, aquele lugar, as pessoas são muito fofoqueiras, são muito intriguentas, são muito apegadas com muita mesquinheza a dinheiro. Ao longo do filme, as coisas começam a ficar mais estranhas e mais amedrontadoras, como tem lá a cena em que elas têm que improvisar um acampamento, porque teve aquela infestação de vermes, e aí tem aqueles lençóis rodeando as meninas quando elas vão dormir. Todo o terror é construído pelo som do ronco, supostamente de uma das administradoras, e
e também das sombras que são projetadas através daqueles panos. Tem várias cenas em que a protagonista vai transitar por aquela instituição que, diga-se de passagem, em nenhum momento parece um conservatório de dança. Pelas paredes, que são todas angulosas, parece um pouco até uma influência do expressionismo alemão, lá de O Gabinete do Dr. Caligari, que tem crítica aqui no canal também, com aqueles ângulos meio tortos, tudo muito vermelho, rosa, roxo, que são tradicionalmente muito mais associados a seitas satânicas do que a balé. E a câmera vai transitar através de travelings, né, através de um carrinho ou de grua, através dos aposentos dessa companhia de dança, enquanto a protagonista vai tateando ali, tentando se encontrar, tentando entender o que está acontecendo. E a direção e fotografia do filme vão nos mergulhar nessa escuridão, vão nos mergulhar nesse ambiente quase onírico, que tem só essa incidência de luz vermelha, simbolizando, claro, perigo, morte, e evitando dar jumpscares, evitando dar sustos o tempo todo que façam com que a gente perca a credibilidade com o filme. E tem alguns momentos em que o Argento vai brincar com a linguagem cinematográfica de uma maneira muito curiosa. A sequência em que o cara cego lá com o cachorro vai embora à noite e é, enfim, assassinado, é uma aula de suspense, uma aula de terror e de direção de forma geral, na minha opinião. O cara chega lá e a gente tem aquele plano geral, objetivo, a princípio, clássico, para mostrar que ele tá sozinho naquela praça e que ela é cercada por templos, o que já deixa tudo muito sinistro, e mergulhada em escuridão. Mas aos poucos a gente começa a ver planos que parecem mais subjetivos do que objetivos. A linha fina que separa uma câmera objetiva de uma câmera subjetiva vai ser objeto da brincadeira estética do Argento nesse momento, até que ele faz algo muito inteligente. Ele dá um zoom naquela gárgula que tem em cima dos templos e aí ele vira num contraplano e a gente sabe claramente que aquele contraplano agora sim é uma câmera subjetiva que representa a visão não daquela gárgula, mas daquilo que a gárgula representa, que é o demônio que vai, enfim, sobrevoar a praça, voar pra cima daquele cara e do cachorro, possuir o cachorro, e então o cachorro vai atacar o próprio dono. Eu não vou mostrar aqui, gente, nenhuma cena mais explícita, nenhuma imagem mais que envolve gore, porque eu não sei a idade das pessoas que vão assistir a esse vídeo e também não sei qual é a sua sensibilidade, não é o meu objetivo aqui, mas olha só a construção da linguagem cinematográfica, como o Argento faz com que a tensão vá subindo aos poucos, e ele não é um daqueles diretores que criam muita atmosfera, tensão e não dão um payoff. Tem sim uma recompensa para você que acompanhar cada uma dessas cenas construídas cuidadosamente por ele. Outro ponto forte de Suspiria é que ele, por mais que tenha essa estética mais sofisticada, essa estética mais surreal e até onírica, ele também consegue transitar muito bem entre o horror mais elevado, entre aspas, e o horror mais camp. Tem, por exemplo, o Ataque do Morcego, em que, obviamente, na época não tinha CGI ainda, ele tá usando boneco, ele tá usando props físicos para criar aquela cena, e que é obviamente uma cena que aqui no Brasil as pessoas chamariam mais de trash, né, de trash, e os americanos chamariam de camp, ou seja, é um terror mais simples, é um terror menos sofisticado, mas que tem espaço aqui porque tá dentro de toda essa construção, tá dentro de um contexto. Eu gosto de como a Jessica Harper não é uma grande atriz, ela tá aí até hoje, ou seja, ela conseguiu uma carreira em Hollywood, ela tá até naquela minissérie História de Amor, que fala sobre o presidente John Kennedy, mas ela é a Heather Kennedy, eu acho que esse era o nome dela, a cunhada do John, esposa do Bob. Mas aqui o Argento consegue trabalhar com ela de uma maneira a demonstrar o quão fisicamente frágil aquela menina é. Ela é magrinha e tem uma cena logo no começo do filme que vai nos deixar muito desconfortáveis, porque ela parece que foi meio que drogada, ou foi possuída, ou alguma coisa assim, ou tá sendo já oprimida pelas forças demoníacas daquele local, e ela tá tentando dançar, sendo forçada a dançar, e ela consegue muito bem representar a fraqueza física e a dificuldade que aquela menina tá de se manter em pé. Ou seja, o Argento, ao contrário do seu mestre Mário Bava, que se preocupava muito menos com os seus atores e mais com a parte estética do filme, o Argento consegue conciliar a parte estética, a criação atmosférica do filme, com também o gore e também a interpretação dos atores, a direção de atores. Eu acredito sim, gente, que contextualizando para os dias de hoje, pode
pode parecer estranho olhar a cor do sangue do jeito que aparece aqui em Suspiria, aquele sangue vermelho meio alaranjado, parece até cor de tinta de parede. Essa era a cor mais associada ao Technicolor. O Technicolor, que foi a primeira tecnologia do cinema que conseguiu filmar em cores, era tão baseada num sistema tríptico, né, de 3 cores, que as cores acabavam ficando meio super saturadas. E o vermelho acabava surgindo dessa cor aí, meio alaranjado, parecendo tinta de parede. Mas aqui, em Suspiria, já não existia só o Technicolor, o filme não foi filmado nessa tecnologia, mas na hora de imprimir, eu não preciso entrar muito em detalhes, mas o Argento usou uma técnica chamada de Technicolor IB, ou IB, que deixava intencionalmente a película com uma tonalidade mais estourada, mais supersaturada, como se fosse as cores do Technicolor, e a intenção é narrativa, gente. A intenção do Argento é o choque. Ele quer aqui fazer uma experiência estética que seja muito mais chocante, muito mais agressiva do ponto de vista de cores, do que mergulhar a gente num ambiente mais verossimilhante. A gente precisa fazer essa contextualização. Toda vez que a gente vai assistir a um filme mais antigo, a gente precisa entender um pouco, pelo menos, como as coisas funcionavam naquela época. Os espectadores da década de 70 não tinham esse apreço tão grande como a gente tem hoje pela verossimilhança e pelo realismo absoluto. Eles não iam pro cinema esperar ver sangue do jeito que o sangue é. Até porque, naquela época, não existia tanta imagem. Eles estavam num ambiente muito menos populoso, de imagens sendo divulgadas o tempo todo de como o sangue é na vida real, principalmente em grande quantidade. Então essas cenas aqui, elas são brutais, elas são muito explícitas, mesmo que a gente não entenda muito bem e não consiga ficar muito confortável com aquela cor do sangue. E como eu falei, outro chamariz desse filme é que os assassinatos são muito criativos, muito bem bolados de um ponto de vista de logística, e é muito divertido a gente acompanhar esses personagens tentando lutar pela própria vida contra aquela mão cabeluda que entra de fora do campo para dentro, substituindo a luva preta do Mário Bava. E o final do filme é um final que dá pro espectador algo que eu considero suficiente, mesmo que eu goste mais, nesse caso, do terceiro ato do remake de Suspiria, do Luca Guadagnino. Eu acho que o do Mário Bava, do Dario Argento, na verdade, aqui em Suspiria, é muito rápido. Eu acho que vocês vão entender que cena eu tô falando. Mas eu acho que o final tem uma estética suficientemente grotesca para ser um final satisfatório. Vale muito a pena ir assistir Suspiria. Assistam em uma tela grande, o som, a experiência estética das cores, da fotografia, vai ser muito legal. Eu acredito que vai ser um bom rolê para você em 2026. Se você for assistir ao filme, eu quero que venha aqui me dizer se gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E se você gosta do meu conteúdo, gostaria de se encontrar comigo e com cinéfilos do Brasil inteiro toda semana ao vivo pela internet para conversar sobre cinema, considere participar do meu Clube do Filme. Eu vou deixar na tela um QR Code para você preencher um formulário com dados pessoais seus, por enquanto sem compromisso. Eu vou entrar em contato, te fazer um convite, quero muito que você tope e faça parte do meu Clube do Filme, beleza? E por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!